a minha intuição, ela pode estar sempre funcionando numa conversa, né? Eu sinto que eu não tenho que responder desse jeito, eu sinto que eu tenho que falar do outro, eu tenho que prestar atenção mais nisso, naquilo, a minha intuição sempre vai estar funcionando. Mas o que eu vou fazer com isso? Se é uma conversa entre amigos, né, entre amigas, a gente vai lá e fala uma coisa e segue outra. Mas a partir do momento em que eu estou trabalhando com isso, né, eu uso a minha intuição, guio para um próximo passo, e aí eu tenho que usar a teoria, sim. Eu tenho que usar frases, eu tenho que usar posicionamento dos bonecos, eu tenho que usar a lógica por trás daquilo que está acontecendo naquele sistema familiar, guiada pela minha intuição. Então, é complexo, né? É uma combinação complexa de lógica, de intuição, de conhecimento teórico. Então, o diploma ele vai te dar um pedaço disso, que é esse conhecimento teórico, esse estudo mais aprofundado das leis sistêmicas, né, das ordens do amor, essa segurança de você dizer, então, olha, eu estudei isso, eu sei, né, que na hierarquia, na ordem da hierarquia, por exemplo, os pais vêm antes dos filhos. Quando eu faço um movimento de pai para filho, de pais para filhos, assim, né? O movimento é sempre do filho andar em direção ao pai, da filha andar em direção ao pai ou à mãe, nunca o contrário. Nunca a mãe vai andar em direção ao filho ou à filha ou ao pai. Isso faz parte da teoria, faz parte da ordem da hierarquia. Faz parte do olhar que o pai e a mãe ocupam, ou estão na sessão, e como o filho pode se colocar ali. Então, se existe uma distância, a aproximação vai ser feita como? O filho caminhando em direção ao pai, aos pais. Então, acho que com esse exemplo dá para materializar um pouco da importância de se conhecer a teoria, né? Porque se você vai pela intuição e fala, os dois aqui precisam se aproximar, você vai lá e pega o pai e junta o pai no filho. Não é isso. Né? A ordem da hierarquia é o contrário, porque nesse movimento simples, que parece inocente, você inverteu a hierarquia, você fez o pai ir em direção ao filho. Então, quando a gente conhece, por exemplo, a ordem do direito de pertencer, a gente sabe que em uma sessão é preciso ver e incluir, né? É preciso que a gente tenha um lugar de respeito se aquilo surge na questão. Se não surge na questão, na sessão, você não precisa trazer e incluir, porque aquilo já está incluído no coração. Ou aquilo não é essencial para aquela sessão, para aquela questão. Falando especificamente, né, de abortos, por exemplo, né, quando a gente faz uma constelação que tem um tema X, qualquer tema, e que durante a sessão se sente uma ausência, uma falta de olhar, a mãe indisponível para olhar para o filho, que está ali constelando, enfim. Você pode perguntar se tem abortos. E se tem abortos, você pode incluir esses abortos. Você pode, deve, assim, se surgir na sessão. Você pode incluir representantes para os abortos, por conta da ordem do direito de pertencer, por conta do conhecimento da teoria. Agora, se a constelação é de um tema Y, e o olhar é para outras questões que tem a ver com aquele sistema, mas que não necessariamente incluem uma indisponibilidade da mãe, ou que incluem uma ausência. Se isso não surge, você não precisa ter uma regrinha lá, um checklist, preciso incluir abortos, preciso não, isso já está de alguma forma incluído. Por isso não surgiu na sessão. Então, você ter o conhecimento da teoria vai te fazer entender que se aquilo surgiu na sessão é porque precisa ser visto e incluído, e aí coloca. Se não surgiu, isso já foi resolvido, já foi incluído de alguma forma, ou não é essencial para aquela questão, e você não coloca com tranquilidade, porque na verdade você nem vai lembrar de perguntar que existiu aborto, não existiu, porque aquilo não é questão daquela constelação. Então, eu estou dando exemplos muito reais para tangibilizar o que pode acontecer em uma sessão. E quando você tem o conhecimento teórico, você tem segurança para
assim, a segurança não é só do conhecimento teórico, tá? Mas você tem segurança da teoria. Você sabe que, tipo, eu não tô, né, propondo uma ruptura com pai e mãe, que vai fazer com que a pessoa vai, sei lá, né, romper com pai e mãe, não vai ter sucesso, enfim, você não tem esse medo, porque você está alinhada com a teoria, né? Agora, a questão da constelação familiar e desse olhar, né, da teoria, junto com esse conhecimento e você ter a sua certificação, qual é o ponto? É que isso não garante um bom exercício da prática. E talvez seja isso que o Conselho de Psicologia rechaça, e que outras entidades, enfim, outras pessoas acabam rechaçando na constelação familiar, porque a gente não garante um bom exercício da prática só com base na teoria. E aí você pode dizer assim, não, mas o conselho está falando que a teoria está, né, a teoria promove, ou diz que a violência é aceitável, ou sei lá, né, tem tantas coisas que atribuem aí as falas do Bert, né. Eu acho que falta um olhar super cuidadoso, né, porque eu acho que, e eu acho, tá? Bem, eu acho, uma opinião minha, assim, eu acho que o que provoca essas reações de conselhos ou de pessoas que rechaçam a constelação é porque a prática não é, sabe, ela está trazendo, às vezes, pessoas para lugares piores de onde elas estavam. E a gente, então, não garante que a prática, o exercício da prática seja sempre 100% bom, porque a prática é feita de pessoas e pessoas são falíveis, né? Assim como dentro da psicologia, né? Não dá para a gente dizer que a pessoa, porque se formou como psicóloga, é uma excelente profissional. Ela tem um conhecimento da teoria, tem dentro, claro, da faculdade de estágios e tudo, ela sai super redondinha, pronto. Mas ela pode errar com um paciente, é falível, né? Então, a certificação, como eu estou dizendo, ela não garante o bom exercício da prática. Ainda mais num curso que não tem regulamentação, como a constelação familiar, né? A psicologia tem regulamentação, tem um conselho por trás, então se você percebe alguém que está atuando fora do bom exercício da prática, você pode denunciar o conselho, né? Assim como a gente vê médicos, casos que a gente vê né, na mídia, às vezes, que são denunciados ao conselho. Então, ela tem uma regulamentação e, de alguma forma, coíbe um mau exercício da prática. Na constelação familiar não existe um conselho, não existe uma regulamentação, é fato. E também, por ser uma certificação fácil, bem entre aspas, fácil que eu digo não ter regulamentação, então tem várias pessoas fazendo cursos muito rápidos de formação, enfim, muito superficiais, eu diria, né? E que acaba trazendo profissionais que não estão realmente preparados para conduzir, porque eles acreditam que ter o certificado, tem lá o conhecimento teórico, isso que eu acabei de falar, da teoria, e que de alguma forma pode até ser superficial, já o torna apto a atender. Só que quando você vai atender uma pessoa, gente, é um mundo, né? Uma pessoa é um mundo. Ela traz nela questões, dores, problemas. Você não pode chegar para ela e falar assim, tá bom, você está me contando que você sofreu então um abuso, e aí eu li aqui no livro do Bert de um exemplo, de uma situação específica em que ele tenta trazer um movimento inconsciente para uma fala, que é super difícil, né? A gente pensar que é o movimento da constelação é um movimento inconsciente de campo, a gente trazer isso para a fala é super difícil. Ele lá, quando foi feita a constelação, sabe-se lá em que ano, trazer isso para uma fala que foi escrita num livro, e aí ali ele coloca que naquele caso ou naquela situação, aquela situação de abuso foi porque existia uma triangulação, né, de vítima, perpetrador, salvador, a pessoa se coloca no lugar de salvador e por isso inconscientemente ela era responsável.
Aí você pega este extrato tão pequenininho, né, e transforma a constelação como se fosse isso, e diz: "Ah, a constelação não presta, porque ela está dizendo que o responsável pela violência é ele mesmo". Então, também vai numa contramão do que eu acredito que é a constelação familiar, que é de profundidade, para uma superficialidade.